Olá, bom dia. Estamos aqui na TV UFG para transmitir mais um nosso programa. Dessa vez, vamos receber o pessoal do Instituto Federal de Goiás para falar um pouco sobre educação em tempos de pandemia. Estamos iniciando uma série de debates, de conversas a respeito desse tema, com diálogos formativos, educação em tempos de pandemia. Vamos chamar agora a professora Jaqueline, que vai mediar este primeiro diálogo. É a professora Luciene que vai mediar. Desculpa, foi só um erro aqui de teste. Bom dia, professora Luciene. Bom dia. Então, é um prazer recebê-la aqui no nosso canal, né? E fique à vontade para iniciar aí a sua conversa, tá? Fique à vontade. Bom dia e obrigada. Olá, iniciamos mais um diálogo dentro do projeto Diálogos Formativos, Educação em Tempos de Pandemia. Esses diálogos, eles têm como tema norteador a suspensão do calendário acadêmico. Bom, então, com essa temática maior, nós trazemos para discussão o tema instrumentalização do tempo livre e novas rotinas de produtividade. Eu sou a professora Luciene Maria Bastos, eu sou doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás, com a tese intitulada Escola em Aristóteles, Instituição de Formação Cultural e Ético-Política. Desde 2014, eu sou professora de História da Educação no Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Bom, lá eu tenho me dedicado a orientar trabalhos, pesquisas, eu tenho estudado sobre a história da educação da mulher, um objeto que realmente tem se mostrado muito instigante. Bom, então, para dialogar sobre a instrumentalização do tempo livre e as novas rotinas de produtividade, eu convidei o professor Marcos Aurélio Fernandes. E a professora Jaqueline... a professora Jaqueline, do Instituto Federal de Goiás. Ai, gente. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Então, já iniciando o nosso diálogo, professora, o Aristóteles, na Antiguidade Clássica, ele já discutia que a paideia, a formação do homem, não deveria se limitar a ensinar as artes liberais, o conhecimento útil, mas também deveria se dedicar à formação para a liberdade, para o exercício da areté, que é a excelência moral. Enfim, deveria educar tendo em vista a escolé, a liberdade criativa ou o ócio digno. Uma palavra que ganhou o significado de tempo livre. Na antiguidade é muito marcante a oposição entre o mundo da necessidade, o mundo do trabalho, o mundo do fazer das mãos, e o mundo da liberdade, do ócio, da contemplação. Então, professora, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora explicasse o sentido da palavra grega escolé. Bom dia, professora, obrigada pelo convite. Essa sua pergunta, ela é muito importante, e eu começo dizendo que, compreendendo a constituição do homem como uma liberdade, o grego expressa a necessidade do desnecessário do termo escolé, que significa a liberdade criativa, o que vulgarmente chama-se ócio, que lá em Aristóteles significa a dedicação a uma atividade desinteressada, espiritual, lúdica, científica ou filosófica, estética ou religiosa. A parada, o repouso, o tempo que permite ao homem, afastado das coerções da vida e da sociedade, não estar submetido à urgência do cotidiano e, portanto, em condições de refletir sobre questões mais amplas de sua existência, exercendo na plenitude a sua própria liberdade. Então, lá na Antiguidade Clássica, refere-se a um estado filosófico em que se cultiva a mente por meio, sobretudo, da música e da contemplação que, mais do que úteis para o descanso, contribuem para a formação da nobreza na alma. Esse estado, por sua vez, ele somente seria alcançado por quem se libertasse da necessidade do trabalho,
visto como servil e indigno do homem livre. O desprendimento das tarefas servis era condição própria à contemplação, à reflexão e à sabedoria, que, não significando passividade, pressupunha exercício elevado da alma racional. Com efeito, a palavra grega escolé, assim como a latina otium, denotam não trabalho, abstenção das atividades ligadas à mera subsistência, condição necessária à atividade política, à educação, pois para gozar esse momento seria necessário sólida formação. O contrário de escolé, escolha, concerne ao negócio, à ocupação, mas não significa simplesmente negação do negócio. Ao contrário, o ócio é o sentido do negócio, uma vez que a finalidade da ocupação é atingi-lo. Assim, a escolha, o trabalho, o negócio é ao mesmo tempo a negação e a possibilidade do ócio. Afinal, sem as atividades laborativas, não há possibilidade de existir o ócio, essencial para a atividade política e a vida feliz. O que levou Aristóteles a definir a educação para este tempo de liberdade e formação da nobreza na alma. Certo. Muito interessante, professora. Bom, a sua fala, ela já consegue nos transmitir que existe aí uma mudança muito grande, não é? Então, nós já conseguimos perceber que, no decorrer do tempo, houve uma transformação substancial no conceito de tempo livre. A partir, essencialmente, da forma como o homem foi vivendo, essa relação entre o tempo, a produtividade. Então, a partir disso, como que o senhor entende que se vive, se entende o tempo livre no momento presente? Bom, a partir dessa perspectiva, o documentário faz um retrospecto em que, a priori, parte dos danos causados pela colonização e seu plano de desculturação das sociedades tradicionais e, posteriormente, os impactos do processo de globalização, principalmente em países subdesenvolvidos. Neste ponto, a crítica estabelecida pelo documentário gira em torno da colonização violenta, a exploração sofrida em defesa dos interesses do capital. E a mais contundente a respeito da educação moderna globalizada. Situações de desculturação de povos são exemplificadas em diversas partes do documentário, ao mostrar relatos de pessoas que associam o declínio dos valores culturais aos impactos da educação moderna, que, ao desconsiderar os aspectos da cultura local em detrimento de uma hipervalorização de uma cultura ocidental urbana e de consumo material, descaracteriza os partícipes dessa forma de educação. Assim, afastando-os de suas origens e tornando-os estrangeiros de suas próprias culturas. O documentário também destaca que, diversas vezes, práticas nocivas a essas culturas vêm também de atitudes que aparentam ser bem intencionais. A ideia de que se está democratizando a educação, levando-a aos locais mais remotos, trazendo o que há de moderno e ajudando aqueles que não têm acesso à educação, se camufla em meio a práticas que, à primeira vista, parecem ser benéficas, mas logo manifestam suas incoerências e consequências. A exemplo disso, Carol Black nos revela os depoimentos de uma senhora alemã que relata de forma orgulhosa e feliz que arrecadou fundos para construir um alojamento para que as meninas de Ladakh possam residir perto da escola. E das crianças matriculadas na escola missionária moraviana, no bloco English Commands the World, em que delas desgostar de ser ensinada em inglês, pois assim poderá ir a outros países. Além de falar que os alunos que são pegos falando sua língua nativa pagam uma multa de 5 rúpias. Bom, agora a nossa discussão,
ela se volta um pouco mais para a questão da pandemia. Então, a situação de pandemia, professor, e a suspensão do calendário acadêmico insere o nosso cotidiano, né, a nossa vida, insere nesse cotidiano a exigência de conhecimento, utilização das novas tecnologias. Algo que há algum tempo já estava em discussão, a pandemia ela apenas acelerou, não é? Essas questões das novas tecnologias. Então, como que o senhor vê essa nova realidade da educação à distância em relação aí à atividade do professor, à atividade dos alunos? Quais seriam os limites, professora, as possibilidades dessa realidade? Bom, a educação pública não é uma invenção dos tempos modernos. Os gregos do período helenístico e os romanos, ainda na antiguidade, publicizaram a educação de alguma forma e por alguma razão. Não nos interessa, contudo, remontar a tão longínquos tempos. Modernamente, a educação torna-se pública, isso é, a encargo do Estado nos países atingidos pelo movimento da Reforma Protestante. É a chamada educação pública religiosa. O protestantismo, ao dar ao homem a responsabilidade de sua fé e colocar a fonte dessa fé nas Sagradas Escrituras, assumiu ao mesmo tempo a obrigação de manter todos os fiéis em condições de salvar suas almas mediante a leitura da Bíblia. Para isso, Lutero apelou diretamente para as autoridades, evocando a necessidade de criação de escolas cristãs. É, porém, na Revolução Francesa que a burguesia, classe ascendente ao poder, desejando substituir a instrução do período absolutista por uma nova, apropria-se da ideia de educação pública, redefinindo-a e convertendo-a em um dos instrumentos disseminadores de sua visão de mundo. Para compreender o que significa a publicização da instrução do século XVIII na França, é preciso referi-la ao contexto histórico no qual emerge. Esse contexto histórico a que me refiro não é a Revolução entendida como um todo fechado e homogêneo, mas sim um processo de lutas concretas entre as três classes, o clero, a nobreza e o terceiro estado. E no interior mesmo do terceiro estado, que revelam a necessidade de superação das estruturas feudais e de uma reforma intelectual e moral da sociedade. Nesse período, a educação foi, além de publicizada, investida dos adjetivos pelos quais a reconhecemos ainda hoje: universal, gratuita, leiga e obrigatória. Esses princípios são reveladores dos princípios fundamentais da visão de mundo da burguesia do século XVIII. Essa visão de mundo compreendia o conjunto de aspirações, de ideias e de sentimentos congregadores dos membros do terceiro estado e procedia ao conceito fundamental de liberdade, a partir do qual se desenvolveram os de individualismo e de igualdade. Os princípios pedagógicos acima referidos, anunciados em projetos, relatórios e decretos, discussões, são ora mantidos, ora descartados, no decorrer dos períodos revolucionários. O fato de serem mantidos não significa decisão de colocá-los em prática, e o fato de serem descartados não significa que não estivessem presentes. O manter e o descartar princípios refletia as condições conjunturais, as lutas, as alianças, as rupturas, sem, contudo, afetar a uma política mais ampla de dominação.